Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início agora ao nosso louvor, cantando o hino 317 dos Salmos e Hinos, Redenção pela Cruz, que nos lembra da nossa salvação, nos lembra de como nós éramos, de como nós andávamos errados e da transformação que Deus fez em nossas vidas por meio do sacrifício de Cristo. Vamos cantar, então? Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe, meu bom Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer recebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu Salvador em Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado em mim, vendo as penas da justiça e da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas a nossa vida cristã não se resume só na salvação. Deus continua trabalhando em nós. Ele nos sonda, Ele nos quebranta e Ele vai nos santificando. Então, essa deve ser a nossa expectativa e esse deve ser o nosso pedido a Deus. Que Ele nos sonde, que Ele realmente nos santifique, porque aí nós poderemos ser usados como vasos limpos na mão do oleiro. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Então, nós continuamos aqui, sendo usados por Deus, trabalhando na obra dele, tendo alegria nisso, mas os nossos olhos estão voltados para o céu. Então, há um anseio no nosso coração que Jesus volte. Esse é o nosso pedido, é a nossa maior vontade. Então, nós queremos que Jesus venha. Enquanto estivermos aqui, estaremos confiando nele, olhando para ele, trabalhando para ele com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Mas nós podemos pedir: vem, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu não
Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito de uma igreja verdadeira. Quais são as marcas de uma igreja realmente cristã? Hoje nós temos pessoas que se dizem cristãs, mas as suas atitudes não parecem, não são os frutos de um verdadeiro cristianismo. E pensando nisso, nós devemos ser fiéis à palavra de Deus e por isso temos que ter algumas marcas. E nós vamos aprender isso um pouco hoje, lá no texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos fazer a leitura então. A palavra de Deus nos diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. A igreja dos Tessalonicenses tem muito a nos ensinar, irmãos, e pensar na sua vida e na minha vida como verdadeiros cristãos, qual o nosso procedimento. Então o autor da carta, que está falando no versículo 1, que é Paulo, Silvano e Timóteo, seus companheiros. Silvano, também chamado Silas, aquele que estava preso com Paulo, aquele que fez viagens missionárias com ele, e o seu filho na fé, Timóteo, o seu discípulo. E essa igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que estava demonstrando seus frutos. Nós podemos pensar em virtudes que ela tem, que Paulo comenta isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, que era uma operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tinha seus fundamentos na palavra de Deus. Uma igreja que, nas suas atitudes, mostrava que eram eleitas pelo próprio Deus. E mais do que isso, a palavra não chegou para eles somente no conhecimento humano, ou numa oratória bacana, mas principalmente pela operosidade do Espírito Santo. Em João 16, versículo 8, nos diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente por meio do Espírito que nós reconhecemos quão pecadores nós somos e necessitamos disso. Essa igreja recebeu muito bem a palavra de Deus. Ela olhou o exemplo dos apóstolos e seguiu. Eles foram imitadores deles.
Mas não ficou apenas só imitando. Chegou um momento que eles já eram modelos. Eles eram modelo para o pessoal da Macedônia, a Caia, e eles estavam ali demonstrando e repercutindo a palavra de Deus para aquelas pessoas na proximidade. Tanto é que os apóstolos, e principalmente Paulo aqui, não precisava de falar mais nada a ninguém naquela região ali. Por quê? Porque a palavra de Deus estava sendo falada com eficiência, estava falando com temor, e o Espírito Santo estava agindo no meio deles. Isso é maravilhoso. É uma igreja que tem muito a nos ensinar. E então nesse momento nós vamos pensar um pouco sobre uma igreja fiel. Deus quer que a sua igreja seja fiel. Deus quer que a sua igreja seja verdadeira. E nós devemos então assim nos tornar a cada dia mais, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. E a primeira marca de uma igreja fiel, de um cristão verdadeiro, nós podemos pensar que converte a Deus. Essa pessoa, essa igreja, a primeira marca que tem que ter é a conversão. Converte a Deus. Olha o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E é bom nós pensarmos nisso porque, versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. O primeiro passo para uma vida cristã é a conversão. É a conversão. Não tem como alguém ter a conversão e continuar com as mesmas atitudes. Ela tem que ter mudança. Isso é algo que vai brotando no nosso coração. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Então, as coisas que nós fazíamos no passado, nós temos que transformar isso. E isso tem que ser mudado. Então, essa igreja entendeu bastante. A conversão, ela vai implicar basicamente em duas coisas. Nós vimos isso na semana passada com o pastor Luiz César, a respeito da conversão. Mas pensar um pouquinho, arrependimento e fé. Arrependimento é uma mudança de mente. Nós temos tristeza pelo pecado segundo Deus. E a fé é confiança em Deus. Confiança nas coisas que Jesus fez por nós ali na cruz. Eles abandonaram os ídolos. Eles deixaram isso porque entendiam que Deus era o único Deus vivo e verdadeiro. O cristianismo, ele é monoteísta. Entender que é o único Deus e ele é vivo e verdadeiro. Então, para aquele povo lá, os ídolos já eram irreais. Eles eram impotentes. Mas Deus é verdadeiro, Deus é real, Deus é socorro bem presente na tribulação. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. E para aquele povo, eles entendiam isso, a conversão. E a primeira coisa que eu faço é então deixar os ídolos para trás. Zaqueu, um homem que talvez ninguém daria uma chance, olhasse para Zaqueu e falar, não, isso aí não presta, nunca vai prestar. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. A conversão de Zaqueu foi verdadeira. Então o que nós podemos aprender com isso? Zaqueu, ele entende a salvação, ele entende a mensagem da salvação, e ele doa metade dos seus bens aos pobres, restitui 4 vezes mais aqueles que ele tinha extorquido. E que exemplo maravilhoso é esse? O encontro com Cristo tem que haver transformação, tem que haver conversão. E se a mentira então é uma prática, nós temos que deixar de lado. Se a imoralidade sexual, seja sozinho ou não, ela tem que ser deixada de lado. Se é o dinheiro que está nos afastando de Deus, se é o dinheiro que está sendo nosso ídolo, se é a família que está sendo um ídolo para nós, nós temos que deixar isso de lado e buscar em primeiro lugar Deus e o seu reino e a sua justiça. Então, o primeiro ponto para nós é a conversão. Essa primeira marca de um cristão verdadeiro é converter a Deus. A segunda é servir a Deus. Olha o versículo 9 também.
E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós entendemos o chamado para o serviço a Deus, serviço na igreja, serviço na família, um serviço ao próximo, no trabalho. Então nós não temos como deixar isso de lado. O serviço, ele é fundamental para o cristão, onde hoje, infelizmente, as pessoas querem um evangelho muito fácil. Elas vão à igreja apenas para receber. Querem receber, como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada mágica, onde você faz alguns pedidos e Ele atende. Mas não há serviço, não há dedicação a Deus. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu vou querer servir ao Senhor. Jesus nos ensina que para quem quer se tornar grande, primeiro vai ter que servir. Quem quiser ser o primeiro vai ter que servir. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E infelizmente, essa não é a mensagem do Evangelho que algumas igrejas, algumas pessoas têm pregado. Mas o cristianismo, o que a palavra de Deus nos ensina é serviço, humildade. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. E quando nós pensamos na cultura judaica em lavar o pé, isso demonstra uma servidão. Era só os servos que faziam isso, algo de uma baixa classe. E Jesus faz isso aos seus discípulos. Temos que ser servos que amam a obra de Deus, servos que entendem esse chamado para o serviço. Temos um hino no nosso salmozinho que diz: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. E o coro diz: no labor, com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que eu queira, não, até que volte o bom Senhor. O serviço do crente, ele não para. Nós não podemos parar, porque eu achei cômodo. O cristão, ele não aposenta. O serviço, ele continua. Talvez um pastor, ele aposenta, mas ele continua na obra. E todo cristão, ele deve ser assim, estar com uma idade avançada, mas continuar firme, orando, pregando e mostrando essa dedicação na obra do Senhor. Paulo já estava para morrer, e ele diz assim lá em 2 Timóteo, capítulo 4: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem que ser a nossa frase, irmãos. Pensar que toda a nossa vida foi um combate, uma corrida que dedicamos a Deus, as nossas vidas. Serviço a Deus. Talvez você trabalha na igreja, você faz alguma coisa até grande, mas não teve reconhecimento. Mas não se preocupe com isso, em ser aplaudido, porque a sua recompensa, ela vem do próprio Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando nós trabalhamos para o Senhor, eu vou trabalhar com eficiência, com vontade, e sabendo que isso não será vão. Tem promessa melhor do que essa, saber que o meu trabalho não vai ser vão para o Senhor. Talvez para o meu chefe vai ser vão, talvez para a minha família vai ser vão, mas para o Senhor não. O meu trabalho, quando eu faço para o Senhor e nele, não é vão. Então nós possamos descansar nisso. Serviço e serviço a Deus, com vontade, sendo abundantes nesta obra. Isso é maravilhoso. E a terceira marca, e para finalizar, de um crente verdadeiro, de um crente fiel, é que ele aguarda o Filho de Deus. O primeiro, converte a Deus. Segundo, ele serve a Deus. E o terceiro, aguarda o Filho de Deus. Uma pessoa sem esperança, ela é uma pessoa como se fosse um barco sem leme. Ele vai de um lado para o outro sem alcançar um objetivo. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus e na volta do seu Filho, isso é o que nos dá alegria de viver.
Colossenses 1, versículo 27 diz: Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Só quando Cristo está em nós que temos essa esperança. Romanos 8, 18 diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não há coisa melhor do que esperar a volta de Cristo. Cristo, Ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Jesus venceu a morte. A morte não segurou. E sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. E Ele vai voltar da mesma maneira que Ele foi assunto ao céu. E é Ele que nos livra da ira vindoura. Podemos pensar numa ira temporal, mas principalmente numa ira eterna, a ira de Deus pelo pecado. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos remidos, nós temos a redenção pelo sangue de Cristo. Só por causa de Cristo nós temos então essa vida eterna. Não há outro caminho. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não há um atalho, não há, as minhas obras não me levam a Deus, mas a minha fé em Cristo Jesus vai me dar a salvação, e por causa disso eu faço sim boas obras. Então, o aguardar dos céus, o seu Filho é uma esperança viva, uma esperança sólida, uma esperança naquele que é a pedra angular, que não há variação. Ele é aquilo que nós temos que nos apegar. Se a sua esperança está no seu Filho, ele pode talvez até morrer. E como vai estar a tua esperança? Se estiver no teu trabalho, no teu emprego, você pode perder. Essa pandemia é prova disso, de que nada é tão sólido enquanto a esperança em Cristo. Se for o teu dinheiro, os teus bens, pode acabar um dia, mas a esperança em Cristo Jesus, ela permanece. Isto é maravilhoso. Então, nós devemos nos apegar a isso, lembrando que somos passageiros nessa terra, peregrinos. Não vamos levar nada daqui. O nosso objetivo é mais pessoas para o reino de Deus. Trabalhar, labutar e nos alegrar com a obra dele. E para concluir então, vemos que o cristão verdadeiro, a igreja verdadeira, fiel, ela se converte a Deus primeiramente. Ela tem uma mudança, ela deixa os ídolos para trás. Para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. Servir, me entregar por isso. E por último, aguardar o Filho de Deus, esperar a volta de Cristo. Então isso é o que nós temos que aprender, viver para Deus com alegria, com abundância. O que Cristo fez por nós proporciona viver uma vida reta e íntegra. Que Deus nos ajude a ser uma igreja fiel, verdadeira todos os dias. Essa é a nossa oração nessa noite. Vamos orar? Pai de amor, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Que possamos compreender isso de tal maneira que a nossa vida seja vivida com alegria no Senhor. Nos ajude a ter um amor pelas pessoas, a falar do teu amor e o nosso coração esperar fielmente no Senhor. Não nas coisas deste mundo que são passageiros, mas no Senhor que é eterno. Muito obrigado por tudo, Senhor. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham uma boa noite e uma ótima semana também. Deus abençoe.